1h15 agora. O João Adolfo Stadler Colombo, economista, está aqui com a gente. Nós falamos bastante hoje aqui da reforma tributária, dessa PEC que foi aprovada, essa junção, a ideia, né, pelo menos essa proposta, é a unificação de 5 impostos. Eu gostaria que você explicasse para a gente, só para o ouvinte entender. Isso vai ser bom? O que vai ser isso aí? Por que essa unificação? Qual o objetivo disso, João? Boa tarde para você, seja bem-vindo. Boa tarde, Amaro, Josué. Com certeza absoluta vai ser bom. Vai ser bom? Vai ser bom. Ó, que bom. Boa notícia, então. O seguinte, isso aí é alguma invenção brasileira? Não. 100% dos países do bloco europeu, a União Europeia, utiliza esse mesmo formato do IVA. Outros países asiáticos também e na América geral, né? O Canadá, o Chile. O que a gente tem aqui como um estudo, levantamento feito de quanto as empresas perdem de tempo para fazer o cálculo dos impostos e as declarações. Brasil, 1.500 horas. Na Europa, a média, 200 horas. Ásia, 170 horas. Ou seja, a burocracia causa o chamado custo Brasil. São bilhões que acaba perdendo aí e encarece os produtos e serviços. Então a tendência é, ao unificar, simplificar. De que maneira? Bom, a gente tem lá aqueles que são os federais. Vai juntar o PIS, o COFINS e o IPI. E depois o que é chamado subnacional, o ISS e o ICMS. Vai fazer o IBS, né? Então, na verdade é dual porque vai ser uma única alíquota e dentro dela vai conter os dois. Então é como se fosse um imposto único, que é uma reivindicação muito antiga. Eu criança lá na eleições de 89, me lembro que tinha candidato que já propunha isso. Aquele que é candidato, acho que a Tebet pois é, tinha uma proposição. Parecia até uma utopia, porque a gente estava dentro de uma realidade achando que é normal, só que o Brasil ele foi construindo, recortando e costurando esse sistema tributário, onde há uma guerra entre os estados, e vem principalmente daí, na minha visão, toda essa parafernália que foi desenvolvida, adotada da substituição tributária, regime monofásico, daí um cobra uma alíquota maior, uma menor, tem que ter o ICMS interestadual para você dividir entre o estado de origem ou de destino, o produtor e aquele que está sendo feita a compra pelo consumidor final. E chegou a um ponto que está insustentável. Para mim, excelente se continuasse assim. Porque eu tenho escritório de contabilidade, eu sou consultor empresarial, eu trabalho com essa parte de custo, de preço e principalmente de configuração de sistemas. Quando eu vejo alguém questionando e tal, dá vontade de falar assim, vamos um dia, passar uma manhã, e eu vou mostrar a configuração de um único produto, qual que é o passo a passo. Você tem que entrar e ver qual que é a alíquota de IPI. E às vezes teve uma mudança ou não, porque isso aí mexe toda hora. Depois você tem que ver qual que é a alíquota para o estado que você está mandando e qual que é a interestadual, com base numa tabela. Mas daí, quando você consulta o NCM, você tem que verificar se não tem a substituição tributária. Se tiver, tem que ver em qual MVA, que é o multiplicador que você usa para identificar qual que é supostamente o preço que vai ser praticado, que você adota. E daí, na verdade, quando você pega o decreto, os protocolos, tem lá, se for uma espécie de monopsônio, onde você entrega 75% da sua produção só para esse cliente, é tal MVA. Se ele veio, não sei o que, importado é tal. Se é para uma distribuidora é tal. Se é para consumidor final é tal. Então, são N situações e ainda assim, de repente, você vê, identifica, calcula, daí, opa, pera lá, esse estado aqui não está entre os signatários. Então, é um aprendizado constante que mesmo nós que é da área, parece que não sabe tudo. E depende dessas plataformas de consultorias especializadas, eu uso 2. E depois ainda falta lá a questão do PIS, do COFINS. Mas o regime tributário é presumido. Então a gente já sabe que é 3 para COFINS e 0,65 para o PIS. Depois você chega lá e está outras alíquotas. Aquilo que é tido como o padrão não é mais. Então, enfim, estou tentando aqui só para vocês verem a complexidade que é. Então, você fazer essa unificação num imposto só, dividindo ali o que é o CBS e o IBS, com certeza vai diminuir um monte o trabalho. Vai facilitar para o empresário conseguir fazer seu planejamento, sua formação de preço. E, no final, a tendência é sim baixar o preço dos produtos.
Agora existe uma contrapartida, porque como ele é sobre valor agregado, você vai incidir mais impostos sobre os serviços. Então, algumas coisas vão subir de preço, outras vão cair, mas espero que a carga tributária não se eleve. Ok, agora 13h20. Bom, daqui a pouco eu vou fazer uma pergunta, deixar aqui, o Josué vai fazer já, eu preciso fazer mais um intervalo. O que isso vai significar na prática para o cidadão? Então, daqui a pouco o João vai responder. Um intervalinho, a gente volta já, inclusive com pergunta do Josué Endo. E agora 13h26, nós estamos conversando aqui no bloco final, faltando só 3 minutos para encerrar o programa. Olha, pela proposta então da PEC, o IPI, PIS, COFINS, ICMS e ISS então vão ser substituídos por 2 impostos sobre valor agregado. Os IVAs, um seria gerenciado pela União, que é o governo federal, e outro será uma gestão compartilhada por estados e municípios. O Josué, pode fazer a sua pergunta então para a gente encerrar já o programa. Faltam só 3 minutinhos para a gente bater o martelo nesse assunto. Hoje, na segunda, a gente continua. Não, eu quero agradecer a presença do João aqui. A gente estava conversando aqui em off, mas a pergunta é, principalmente, como que você, João, pode afirmar que o valor vai abaixar dos produtos, sendo que não tem uma alíquota, não existe uma alíquota. A gente está falando de 25% do IVA, 25%, com desconto aí, ou seja, vai aumentar 50% em algumas coisas como saúde e educação. Mas a gente está falando de 25% e os 25% é para se continuar do jeito que está. Aí eu trouxe aqui algumas matérias, trouxe ontem, dizendo o seguinte, que se existir uma isenção em determinados pontos, esse IVA não vai ficar em 25%, ele vai ter que ser aumentado. O Marco Sintra, que é o economista, tem PhD lá em Harvard e tal, ele fez uma conta que chegaria a 33,75%. Ou seja, existe aí um acréscimo de mais de 8% em relação ao IVA que eles estão colocando como base, que eles estão tentando chegar. Se isso aumentar de 25%, nós temos uma explosão, ou seja, um aumento na questão dos serviços e também dos produtos. E a outra pergunta que eu faço é justamente sobre a questão ambiental. Você não acha que a questão ambiental vai modificar os impostos? Por exemplo, aqui no artigo 43 considerará critérios de prevenção do meio ambiente. Essa prevenção do meio ambiente também é sobre produtos, ou seja, ou o IS que seja, que também vai pegar automotores, você vai ter um aumento do imposto a critério do executivo ao longo do tempo, para aumentar, por exemplo, o caminhão que leva produto, ou seja, o frete vai aumentar porque ele usa diesel e não é elétrico. Isso daqui, você acha que a longo prazo não aumenta o preço do produto? É só essa pergunta, sobre os 25, sobre essa questão do meio ambiente. Tá, vai lá, João. Por que eu afirmo 25? 1 minuto e meio. Meu Deus, então talvez não consiga responder tudo. Mas eu já atendi uma empresa que a gente teve que fazer um trabalho de readequação. Ele estava num determinado enquadramento, extrapolou, desenquadrou e foi para o lucro presumido, que é justamente o lucro presumido e o real que vai ter esse impacto. Nada vai ser mexido no Simples Nacional e também nos MEIs. Então, o que aconteceu? Quando ele desenquadrou, a gente tinha que fazer a configuração do produto. Aí, consequentemente, tinha que passar pelo IPI, tinha que passar pelo ICMS. Eu me lembro que na soma dava quase 40%. Aí foi feito um estudo onde a gente conseguiu colocar que aquela produção era personalizada, logo não era produção em série. É igual quando você faz móveis para vender numa Casa Bahia, que já formatado ali, ou quando você faz aquele que é sobre medida, planejado. É a mesma coisa, é um armário, mas ele ou um fica como serviço, o outro fica como venda de produto. E daí a gente, trazendo para o serviço, ele caiu para 17,5%. Tá, aí você fala assim, então, João, mas se for 25%, como que você fala que o produto vai ser menor e o serviço vai ser maior? Justamente porque eu tenho essa experiência prática, que eu sei que é muito mais imposto que incide sobre os produtos e vai bem além do que esses 25%. Entretanto, no serviço não. Eu até estava aqui em off dando o exemplo que eu sou um prestador de serviço, vou lá fazer um trabalho de consultoria de valuation, cobro R$15 mil. Eu não gastei nada, não comprei insumo, matéria-prima, produto, estoque, nada. Só sentei no computador e desenvolvi e entreguei um laudo técnico. Todo o valor é adicionado, então daí vai incidir que seja 20% ou 25% em cima dessa base de cálculo. Agora, se eu compro um produto por R$100 e vendo por 150, você não concorda que eu só tive essa margem de 50? Então, vai dar uma tributação menor usando essa mesma alíquota. Essa é a ideia. E a outra é o imposto seletivo.
vai ter a tributação sobre o cigarro, bebida ou questões do meio ambiente. Já é assim. Quando você pega um maço de cigarro, você acha que aquilo ali custa quanto? Não deve custar R$1,50 e vende aí na banca de jornal R$10. Então quer dizer que já tem um ICMS gigante ali dentro, então tem que ter esse imposto seletivo, porque se deixar 25%, eu vou comprar o maço de cigarro por R$3. Tá, mas você concorda que... Mas para fumo e tal, aqui do Alex Fontaine e do Orlando Silva, eu concordo. Eu também concordo com isso. Mas é o meio específico. ambiente, a questão mas do não é diesel específico. e tal, é renovação energética, é meio... se a gente tá pensando no futuro, refrigerante, na carne, no vestuário, ou você pode colocar até em questões aí de telecomunicações, ou até mesmo armas e munições. A pessoa vai poder Como continuar tomando, enchendo a cara, tomar refrigerante, engordar, fazer o que quiser, mas vai ter que pagar o preço. Agora, não vejo nada também que seja diferente daquilo que já é prática via ICMS, entendeu? Tá. Não, mas o problema é que é um aumento de imposto. Aumento. A questão do IS é um aumento de imposto. Na reformatação, com certeza, alguma coisa vai ficar então, é justamente a mais, a menos, mas o projeto, a ideia, o que se propõe ou promete é não elevar a carga tributária. Então, mas fica na confiança. Se a gente acompanhar e começar a ir para 34, 35, a sociedade que se una e vai pleitear os seus direitos e os parlamentares que ela escolhe, porque ninguém vai gostar. Então, mas daí vai ficar na confiança. Só que é o seguinte, o governo tem que ser inteligente. Ele fazendo essa reformatação, a tendência é de elevar até o PIB. Né? Então vai ter mais arrecadação, ele tem que ir por esse caminho aí. Na semana que vem a gente vai falar mais sobre esse assunto. João, então, na prática, pela avaliação sua, vai ser bom para as pessoas, principalmente para os mais pobres? Qual que é a sua análise inicial? É claro que é uma análise, isso depende muito da economia, né? Vai ser bom para todo mundo, porque vai diminuir o custo dos produtos e serviços com esse monte de gente aqui. Vai ser ruim para mim, contador, consultor, que vou ter menos serviço para ficar fazendo. Entendeu? Ok. Aí, bom, Josué, a gente fala mais na semana que vem, tá? Venceu o prazo. Eu e os grandes economistas e as associações e praticamente todo mundo, né, que se debruça em cima disso aqui já há meses, discordo. Eu discordo. Entra no portal da indústria, entra no Poder 360, é tudo portal de direita. Segunda-feira, Tarcísio, Ratinho, todo mundo apoiando, Josué. Não, mas todo mundo, Tarcísio e Ratinho, e o resto? Tem uma galera que não quer, a outra quer, mas não, eu tô falando do Marco Sintra. Demorou 30 anos, pelo amor de Deus. Beleza, então aí você pega ideologia e coloca junto. Tem 10 anos de transição. Aí você pega ideologia e põe junto. O primeiro em 2026. João, aí você põe cashback rosa. Segunda-feira a gente vai receber aqui, se você tiver condições de vir também, a gente vai receber o economista, o professor Sidney. Ah, sim, meu amigo. Se eu tiver condições, vem também. Rapaz, aí vai ser nós dois batendo em cima da tecla que é bom, tenho certeza. Aí o Josué e vocês dois aqui a gente fala também. Mas para isso eu quero que eu peço tanto para um quanto para outro que leiam o que foi provado, porque é impossível ser a favor disso daqui, né? Eu acho. Tá bom. Ok, bom, obrigado, João, pela sua participação com a gente. Eu sei que foi corrido hoje, você estava em outro veículo já marcado, mas veio aqui ainda atender a gente. Obrigado, um abraço, bom final de semana. Um abraço, João. Valeu, tchau. Um abraço também, Josué Endo. Um abraço a todos, até segunda-feira. Até segunda, bom final de semana a todos. Márcio Gomes está chegando aí com Laudeci Aparecido. Fiquem com Deus. Tchau.